Olá, meus amores! Hoje vamos para um país europeu pouquíssimo lembrado em termos culturais, a Noruega. Vamos falar de um compositor norueguês que nasceu no dia 15 de junho de 1843, na cidade portuária de Bergen, ao sul do país, e que, do alto do seu nacionalismo romântico, lutou para que a cultura nórdica, e especificamente a música nórdica, fosse reconhecida e admirada não somente por todo o continente europeu, mas também através de todo o mundo. Seu nome era Edvard Grieg e sua obra é conhecida internacionalmente. Vindo do interior de uma família tipicamente burguesa, Edvard Grieg começou a aprender piano logo criança, sendo que sua primeira professora foi sua própria mãe, que era uma excelente pianista. Porém, aquele que daria o pontapé inicial na carreira profissional do garoto seria o violinista local Ole Bull, que ficaria extasiado pelo talento de Grieg e conseguiria convencer os pais do garoto a enviá-lo para a Alemanha para estudar no conservatório da cidade de Leipzig. Isso aconteceu no ano de 1858, quando Grieg contava então seus 15 anos de idade. Durante os 4 anos em que permaneceu no Conservatório de Leipzig, Edvard Grieg entrou principalmente em contato com a música de origem alemã e austríaca, certo? Beethoven, Mozart, Bach, Mendelssohn, etc, etc, etc. Mas o Grieg não gostava muito dessa ideia, não, porque ele não queria aprender apenas a música de origem germânica, ele também queria aprender sobre as suas próprias raízes culturais, que provinham da cultura nórdica. Então, assim que ele saiu do Conservatório de Música de Leipzig, ele tratou de utilizar todos os conhecimentos que ele adquiriu durante todos esses 4 anos como estudante para criar uma música que fosse verdadeiramente norueguesa. O seu objetivo enquanto compositor era esse, era o de fazer com que a tradição nórdica, e especificamente com que a tradição norueguesa, fosse reconhecida no continente europeu. E desta forma também, possivelmente, pudesse ser ensinada nas escolas de música. Bem, ele retorna para a Noruega no ano de 1862, mas ele não volta para sua cidade natal, que era a cidade de Bergen. Desta vez, ele vai tentar a vida como compositor na capital, em Oslo, que naquela época se chamava Kristiania. Venhamos e convenhamos que esse é um nome um pouco estranho para uma cidade, né? Que é esse? Vocês estão me estranhando? Nunca vi cidade com nome de gente, mas na Noruega tudo é possível. Enfim, em 1862, Edvard Grieg volta para a Noruega e vai para a capital Kristiania, onde começa sua vida como compositor. Lá, ele faria até que um considerável sucesso, estabelecendo seu nome como um dos principais compositores noruegueses, um dos mais importantes do país. Mas nada comparado ao imenso sucesso que ele faria a partir do ano de 1869, quando decide partir em turnê por toda a Europa. Dessa forma, ele vai se apresentar em cidades que eram grandes centros culturais da época, como a própria Leipzig, onde ele estudou, mas também Berlim, Londres, Paris, Praga, Viena, etc, etc e etc. Essa turnê vai durar 5 anos e vai tornar o nome de Edvard Grieg famoso em todo o continente. Além disso,
quando Edvard Grieg volta para a Noruega em 1874, ele está podre de rico. Ganhou muito dinheiro com essa turnê. E, além de tudo, conseguiu fazer com que a música nórdica fosse reconhecida internacionalmente, como ele sempre quis. Nesse mesmo ano de 1874, Edvard Grieg vai receber um convite muito especial por parte do dramaturgo também norueguês Henrik Ibsen. Ibsen vai pedir para Grieg compor uma trilha sonora, uma música incidental para uma de suas peças teatrais, intitulada Peer Gynt. Essa peça teatral era do ano de 1867, mas a trilha sonora ficou pronta somente no ano de 1876. E olha, gente, vou falar para vocês, os dois números musicais que eu selecionei dessa trilha sonora para apresentar-lhes neste programa de hoje fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso no mundo inteiro, que já apareceram em diversos filmes, programas de televisão e principalmente comerciais de televisão. Mas toda essa grandiosa obra não seria concebida assim de uma hora para outra. Não foi fácil. Vocês devem ter percebido, né? Eu falei que o Ibsen fez esse convite para o Grieg em 1874. Mas a trilha sonora ficou pronta somente 2 anos depois, em 1876. E o próprio Grieg já tinha exposto em diversos depoimentos que para ele foi um desafio, foi muito difícil compor a trilha sonora da peça Peer Gynt. E por quê? Qual é o motivo disso? O motivo é que existia uma divergência entre os estilos artísticos do Grieg e do Ibsen. O nosso compositor, como eu já disse aqui para vocês, era um romântico, enquanto o Henrik Ibsen é um dos principais dramaturgos europeus do movimento estético do realismo, que é aquele que sucede o romantismo e, mais do que isso, ele vai se opor ao romantismo. Então, imaginem como deve ter sido difícil para o Grieg você compor uma música que se opunha a tudo aquilo que você defendia. Deve ter sido difícil. Mas depois a gente fala sobre isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que foi o movimento do realismo? Você sabe? Eu sei, sim, mas você não sabe. Vai embora. O realismo foi um movimento artístico europeu que surgiu na segunda metade do século XIX como oposição ao romantismo. Até o final deste mesmo século, romantismo e realismo vão conviver simultaneamente e juntamente com novos movimentos artísticos que vão surgir ali pelos anos de 1870, num período chamado de Belle Époque. Alguns desses novos movimentos que eu acabei de citar são, por exemplo, o impressionismo, o parnasianismo e o simbolismo, que não vem ao caso para nós agora. O que nos interessa de fato agora é o realismo, que nasce num contexto histórico que a Europa estava passando, conhecido como Segunda Revolução Industrial. Neste momento, podemos observar a integração na atividade industrial já existente do uso de novas matérias-primas, como é o caso do petróleo, do aço e da eletricidade. Podemos observar também a aplicação de sistemas de exploração da força de trabalho, como é o caso do Taylorismo e do Fordismo. E, por fim, podemos observar um desenvolvimento muito rápido da ciência, com a descoberta de invenções que eram consideradas avançadíssimas para aquela época, como, por exemplo, o telégrafo, o telefone, o fonógrafo, o gramofone, o cinematógrafo, a câmera fotográfica e muitas outras invenções que eram tecnologia de ponta para a época.
Nesse período, então, existe uma grande euforia em relação à ciência. Existe uma crença de que as ciências estão acima de todas as outras áreas do conhecimento. E por isso, muitos pensadores vão tentar criar uma ciência que se aplique aos seres humanos, como é o caso de Charles Darwin e seu evolucionismo, Hippolyte Taine e seu determinismo, Augusto Comte e seu positivismo e Karl Marx e seu socialismo. Desse modo, o público consumidor de arte da época não queria mais saber das idealizações românticas, não é, das fugas da realidade, do sentimentalismo, daquela questão de nacionalismo, né, idealização de um herói nacional, da paisagem nacional, idealização da liberdade, né, aquele pessimismo, a melancolia. Não queriam saber de mais nada disso. Eles queriam uma arte que representasse, que reproduzisse fielmente, com exatidão, a realidade que eles tinham diante de si. E isso abria margem para muitas críticas. Portanto, um dos temas mais abordados pelos artistas realistas vai ser, por exemplo, a crítica à decadência moral da sociedade burguesa pautada sobre as aparências, né? Uma sociedade totalmente de aparências. E também vão fazer algumas críticas sociais à situação dos trabalhadores das indústrias, por exemplo, ou então, em alguns casos, dos trabalhadores do campo. E aqui no Brasil e nos outros países que ainda mantinham a escravidão, a situação do trabalho dos escravos, não é mesmo? Então, as características principais do realismo enquanto movimento estético são, primeiramente, a verossimilhança, não é? A reprodução fiel da realidade. Segundamente, o cientificismo, não é? Fazer uma análise científica da sociedade, como se o artista fosse alguém que olha a sociedade por fora e vai registrando aquilo que vê. Terceiramente, nós temos a presença de críticas sociais e morais. E, por último, nós temos o naturalismo, que pode também ser considerado como uma corrente estética dentro do realismo, né? O naturalismo, ele vai abordar temas como principalmente a estética do feio e a animalização, o zoomorfismo de algumas atitudes do ser humano, que passa a ser retratado, na verdade, como um verdadeiro animal, uma verdadeira besta, movida por necessidades fisiológicas como a fome, a sede e, principalmente, o sexo. Bem, nas artes plásticas, nós vamos ter como principais representantes do realismo o pintor Gustave Courbet e o escultor Auguste Rodin. Na literatura, nós vamos ter Gustave Flaubert, que é o autor de Madame Bovary, e vamos ter Fyodor Dostoiévski, na Rússia. E na música, como eu já falei algumas semanas atrás, nós vamos ter a segunda fase das composições de Johannes Brahms, e também esta breve experiência do nosso Edvard Grieg com a trilha sonora da peça Peer Gynt, de Henrik Ibsen. Vocês querem saber, por acaso, ou então talvez vocês já conhecem, por acaso, a história dessa peça teatral, Peer Gynt? Nunca ouvi falar. Peer Gynt é a protagonista que dá nome à peça. Trata-se de um anti-herói caracterizado principalmente pelo seu egoísmo e pela sua dissimulação. Portanto, completamente o oposto do romantismo, né? Como vocês podem perceber, porque lá no romantismo nós teríamos protagonistas que são heróis, que são verdadeiros modelos de virtudes. E aqui não tem nada disso, né? É o contrário. Enfim, Peer Gynt, devido às suas atitudes espúrias, é expulso da sua pátria natal, a Noruega, e começa a vagar sem rumo por terras inóspitas e desconhecidas pelo mundo afora, até que, muitos anos depois, ele retorna arrependido
para sua terra natal e é recebido de braços abertos pela sua família. Na verdade, arrependido uma vírgula, porque vocês têm que se lembrar que no realismo o que importa de verdade é a aparência, é o que parece ser e não o que realmente é. Portanto, não importa se o Peer Gynt está realmente arrependido da vida que ele levava antes. O que importa é se ele parece estar arrependido. O que ele realmente é por dentro, ninguém sabe mesmo. Ninguém precisa saber. Está entendendo qual que é a lógica do realismo? Olha que baita crítica social, que baita crítica moral a essa decadência da sociedade burguesa. Agora, vocês imaginem, então, como deve ter sido difícil para o Grieg criar uma trilha sonora para uma história dessas. Né? Ele que era do romantismo, ele que gostava das idealizações, dos enaltecimentos. Mas ele não desistiu, não. Ele foi até o fim nesse desafio e, venhamos e convenhamos, foi muito bem pago para isso. Mas, enfim, o próprio Grieg, ele vai dizer em diversos depoimentos que o tema da peça do Ibsen é o mais não musical de todos. Ele vai dizer que é um tema intratável, no qual o compositor ele é forçado a deixar de lado qualquer tentativa de compor uma música de verdade e é obrigado a pensar apenas no efeito externo que a música vai causar durante a interpretação de uma peça teatral. Bom, para a gente ter aí os dois pontos de vista, né? O ponto de vista de um realista e de um romântico. Com qual você mais se identifica? Eu não sei, também não me importa. O que me importa é falar sobre os dois números musicais que eu selecionei aqui para mostrar para vocês, que são Amanhecer, também chamado de Atmosfera Matinal, e um outro que acho que ainda mais famoso, que é Na Gruta do Rei da Montanha. Este último aparece no segundo ato, quando o nosso protagonista Peer Gynt tenta fugir do castelo do Rei da Montanha e do seu exército de trolls. E, por último, não é, o Amanhecer, ou a Atmosfera Matinal, ela aparece no início do quarto ato, quando o nosso Peer Gynt ele é assaltado em meio ao deserto do Saara e, sozinho, ele adormece. Então, ele vê o dia amanhecendo e eu realmente consigo visualizar, quando eu ouço a música do Amanhecer do Grieg, eu realmente consigo visualizar o dia amanhecendo, o sol nascendo por trás da areia do deserto, né, das dunas. É uma coisa realmente muito interessante, essa visualidade que a música dá pra gente. Vocês não acham? Eu vou deixar para vocês aí na legenda do vídeo links contendo gravações em estúdio destas duas músicas. A primeira, Na Gruta do Rei da Montanha, que faz parte do segundo ato da peça. E a segunda, Amanhecer, ou ainda Atmosfera Matinal, que faz parte do quarto ato da peça. Vou deixar também links que contêm a interpretação dessas músicas ao vivo durante a representação dessa peça no palco do teatro, que é uma coisa mais rara de se ver. Quando vocês ouvirem a gravação, provavelmente vocês pensem: já ouvi essa música num comercial da TV ou então em algum filme. Mas no teatro eu duvido que alguém já tenha visto. Eu, pelo menos, nunca vi. Eu peço desculpas que o idioma dessa representação teatral que eu vou colocar aí para vocês está em espanhol, mas eu não consegui encontrar nenhuma versão em português. Mas o espanhol dá para entender perfeitamente bem, tá? Então fiquem tranquilos. Por fim, antes de me despedir, eu gostaria de acrescentar uma última informação aqui no nosso programa. Essa trilha sonora que o Grieg compôs para o Peer Gynt do Henrik Ibsen,
ela consiste no seu Opus 23. Porém, em 1888, o Grieg vai lançar o seu Opus 46, que é uma suíte contendo os 2 números musicais que eu abordei aqui hoje com vocês e também mais 2 outros que ele achou conveniente colocar lá. Então, é assim que eu termino o nosso programa de hoje. Tá bom, gente? Um abraço no coração de vocês, beijos na alma de cada um e lembranças do Emílio. Muito obrigado pela paciência.